E aí, cara, vamos entrar nesse ano. Eu diria, é mágico, né? Um ano mágico do Cruzeiro. Não, mas se te deixar chateado, Não. Cara, a não. gente, a gente pula essa parte. Não vai me deixar chateado, porque eu quero saber os bastidores ali de tudo. E, cara, a gente vê, pô, era um time histórico do Cruzeiro. Porra, não tem nem o que falar. A galera sabe a escalação de cor, vários jogadores foram pra seleção, enfim. Beleza, passou o brasileiro de 22, ó, de 2002. Foi pro brasileiro, foi pra todo mineiro, brasileiro, Brasil de 3. O que você acha que foi a virada de chave pro time engrenar nisso? Teve alguma peça que chegou que você falou, puta, essa aqui ajudou muito a gente? Não, Ou várias. o seu jeito de Várias, jogar? várias, porque o time de dois não tem nada a ver com o de De três, 3, né? total. O de dois, o Vanderlei montou com a tentativa de chegar entre os oito. Uhum. Ainda era aquela coisa de chegar entre os oito e Mata-mata, fazer o né? cruzamento. A gente fica entre os oito ali durante alguns minutos até o Romário fazer um gol em Campinas, se eu não estou enganado, e classificar o Fluminense. A gente fez um brasileiro irregular, talvez nem merecesse estar entre os oito. E o Vanderlei, isso era um domingo, nós enfrentamos o Goiás no Independência, e na segunda o Vanderlei fez com que todos nós nos apresentássemos, e ali ele deu um discurso. Ele falou, olha, eu já sei quem eu quero que fique, e vou falar um por um com os representantes de vocês, vou começar a montar o time para 2003. 2003 vai ser um ano diferente, porque é o primeiro campeonato em pontos corridos, ninguém no Brasil está acostumado a isso. Então nós estamos aqui montando algumas estratégias para que isso funcione. E ele aí começa a montar o time. Então ele pega Maurinho no Santos, ele pega Maldonado, ele traz alguns jogadores que não eram conhecidos, mas que ajudaram. Ele traz ainda em 2002 o Rondinelli, um lateral esquerdo. Aristizábal tinha feito um brasileiro bom no Vitória, ele traz Aristizábal. Que mais? Ele vai no Guarani, traz dois meninos que eram meninos ali, os jovens surgindo, Edu Dracena e Martinez. Ele vê uma confusãozinha com o David e no Santos ele vai e traz o David. Ele traz um menino desconhecido do Nordeste que era o Mota e o coloca ali. E no meio disso, ele vai nas categorias de base do Cruzeiro, pega uma geração boa, já firma quem estava ali, nós estamos falando de Maico, de Luizão, de Gomes, de Recife, e aí traz uns mais novos, traz o Wendel, traz Jardel, traz Márcio, e vai fazendo um mix ali, e esse time vai jogando, 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 quando se dá conta, faz aquele ano espetacular que fez. E eu tô esquecendo de mais gente aí no meio do Isso que eu ia caminho. falar. Teve o Wender, teve um monte de gente que jogou pra caramba. E eu ia te perguntar, e assim, óbvio, beleza, você é o grande pilar, assim, do torcedor, porra, até técnico, assim, mas o time jogava pra caramba e óbvio que os jogadores também te ajudavam, os laterais corriam pra caramba. Você tem uma característica que hoje eu acho que eu sinto um pouco de falta, que é o camisa 10, um armador que faz muitos gols. Você sempre fez muitos gols, você tem muitos gols na carreira. E isso é uma característica, você chegou a ser atacante na base ou Não. era o faro que você gostava mesmo de chutar de fora da área, Não, na entrar? verdade foram as pessoas que eu tive ao longo da vida. Tá. Eu tive um treinador, um menino ainda, que é considerado no Paraná talvez um dos maiores jogadores da história do futebol paranaense, chamado Zé Roberto. Ele é um cara, ele não era o treinador efetivo, mas ele era um cara que estava sempre com a gente. Então eu ali entre 13 e 16 anos eu treinava muita coisa, parte técnica com ele, ele ficava insistindo, entre na área, faz isso, faz aquilo. Aí depois eu pego o Carpegiani, que falava a mesma coisa, e aí o Filipão falava a mesma coisa, o Luxemburgo falava a mesma coisa. E eu acho que é muito mais do que o jogador quer fazer, que tipo de bola ele quer receber, que tipo de movimento ele quer fazer. Então eu preferi esse movimento sempre para frente, sempre ocupando um espaço deixado ali por um centroavante, por um segundo, porque eu sou num período que jogava com dois atacantes por dentro. Então, nessa ocupação de espaço e com esse pessoal me enchendo o saco, me estimulando ali, as coisas foram acontecendo. Jogava muito, às vezes até um losango no meio de campo e muito solto, né? E o Cruzeiro, aí você ganha tudo
E aí do Cruzeiro já vem, em 2004, já vem a proposta do A Fenerbahçe? proposta, Como é que a é? proposta do Fenerbahçe, ela vem final de 2003. 2009, 2013. Eu falo E pra ela você- teve mais outros clubes que se interessaram? De fora? Tiveram vários clubes, mas eu no final eu vou pro Fenerbahçe pela parte financeira. Tá. De novo, é importante contextualizar, eu já tinha perdido a Copa de 2002, Demais, é. eu já tinha tido um problema com de a, contratos que com a, você com podia a- ter com a situação feito, né? da Itália. 2004 é o ano que eu completo 27 anos, a hora que eu vejo o contrato dos turcos, eu sento com a família, cara, falo, o contrato é esse, vou lá, jogo 3 anos e depois eu vejo o que acontece. Só que os 3 anos foram maravilhosos, acabaram virando 8. Isso aí Mas que eu o ia falar. primeiro contrato, não. O primeiro contrato era só financeiro. E teve proposta de outros quais países, assim, também, de fora? Eu tive proposta de Portugal, tive proposta da França, tive proposta do futebol espanhol, que eu tanto queria. Só que aí, qual era o comparativo? Nesse momento, eu já tinha recuperado a minha melhor forma. Aham. Nesse ano de 2004, eu tinha um contrato com o Cruzeiro em cima daquilo que eu jogava. O meu contrato de 2003 era um contrato baixo. Tá. Eu sempre brinco com os Perrelas que 2003 o jogador mais barato para eles fui eu. Talvez o menino da base talvez ganhasse mais do que eu ganhava. Caraca. Só que aí no contrato de 2004, o contrato de 2004 era um contrato pro meu peso, para aquilo que eu estava jogando. E quando vieram as propostas de fora, a referência que eu fazia era em cima do meu contrato com o Cruzeiro. Eu falava, pô, se for para ser um contrato parecido, para dizer que eu joguei na Europa, eu não vou. Só que aí vieram os turcos em dezembro de 3 e ficaram vindo janeiro, fevereiro, março. E aí o contrato ia subindo, ia aumentando, eu ia conversando com os caras, eu ia vendo tudo que eu pedia, eles não colocavam empecilho nenhum, eles davam. E eu lembro que o meu agente falou assim, ó, eu faço contratos há mais de 30 anos, eu nunca vi um clube E tanto atrás. não fazer exigência nenhuma, tudo que você pedir eles aceitarem. Aí no final eu falei, cara, tô com 27, vou bater 30, daqui a pouco eu paro de jogar, eu vou por essa situação, acabei indo. E de porcentagem era, tipo, meio que o dobro que você ganhava no Não, Cruzeiro? 6, 7 vezes mais. Caraca, então entendi. É absurdo. E aí, Eu não tinha como dizer não.